Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Design Connect, nossa série que varre brasileiros que estão around the world. Olha certo? Aí, sim. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Yeah, the worldwide. Cara, Worldwide. muito bom, hein? E hoje a gente traz um profissional que tá no Canadá. Exato. No frio do Canadá. Temos passado por alguns pontos, por alguns lugares, né? Passamos por Portugal, Estados Unidos. Mas tem uma coisa, hein? Tem uma coisa que eu descrevi. Você tá trazendo só carioca, né, cara? Você tá trazendo a máfia carioca que tá fora do mundo, né? Então fica aí o convite, cara. É isso, né, cara? Década de 2000, o Rio de Janeiro mandou na agência, publicidade. Olha aí. Porra, mas tem um cara que tá na Áustria, cara, que eu quero chamar também. Descobri ontem. Também? Não é carioca. Não, é gaúcho. Pode dar uma variada. Mas muito bom. Então, cara, depois a gente dá os recados no final, né? Vamos chamar o nosso convidado, né? Sim, chama o Dani aí, porque eu acho que o assunto é complexo e muita gente pode ter interesse, mas a gente precisa discutir. Porque o sonho precisa ter realidade, né? Olha que bonito isso, cara. Around the World Wide. E não se esqueça, antes da gente chamar o nosso convidado, assina o Design Team aqui. Subscribe, sininho. Compartilha aí. Dê um feedback sobre esse novo programa, né? Tipo, o que vocês estão achando da abordagem, do tipo de temas que a gente está trazendo e tal, porque a ideia não é ser um bom UX, não é ser um good morning UX. É um outro tipo de debate aqui, né? E a gente já explica por quê. Então, com vocês, Daniel De Paula. Muito bom! De novo, te agradecendo pelo tempo, disposição, agenda, fuso horário. Tranquilo, eu que agradeço vocês estarem me recebendo aí. Pô, massa. E tem o esquema de levar a criança pra escola, não tem tudo isso? Na verdade, hoje não. Hoje a minha esposa acordou um pouco passando mal, e aí a Lia não tá querendo ir pra escola, então amanhã foi um pouco diferente, foi corrida, mas um pouco diferente do normal. Putz, cara, nossa, mas massa que rolou aqui, mas a gente promete que não... Mas conseguimos. A gente não vai tomar muito seu tempo. Não, tranquilo. E pra gente começar, cara, conta um pouco da sua história pra gente, fala a sua jornada, porque provavelmente quem tá assistindo vai que não sabe, então a gente não vai correr o risco. Conta aí a tua jornada e onde você tá hoje, o que você faz, pra gente começar essa conversa legal aqui. Show. Cara, tudo começou lá em 2003, mais ou menos. Eu recém saí eu interrompi o curso da PUC que eu estava fazendo de análise de sistemas. Meu pai é designer gráfico, né? Então já tinha esse feeling, digamos assim, desde pequeno de desenhar e tal. E ele me apresentou um curso da Estácio, aquele de 2 anos e meio, politécnico e tal. Eu entrei, me formei em 2006, já comecei a trabalhar com agência. Trabalhei em algumas agências lá no Rio, conheci uma galera do mercado. Por volta de 2010, eu mudei para produto. Eu comecei a trabalhar com produto mesmo. Fui o primeiro designer do Zoom, que hoje comprou o Buscapé. Aí fiquei uns 3 anos no Zoom, depois fui trabalhar no Omelete, trabalhei com outras empresas no Rio. Em final de 2014, o Márcio Bonfim, que vocês já conversaram, me mandou uma mensagem no LinkedIn para uma vaga da empresa que ele é diretor aqui no Canadá. Eu vim para cá conhecer, final de 2014, eu e a Carol, a gente veio para Toronto conhecer a cidade, conhecer o escritório. 2015 inteiro trabalhando remoto, enquanto esperava o processo de visto, aquela papelada toda, mal burocracia. Hoje em dia leva 3 meses, 2015 levou quase 1 ano para sair. Aí em 2016 a gente mudou para o Canadá. Eu fiquei trabalhando na Zelo mais uns 4 anos. Depois trabalhei no RBC, que é uma banca aqui do Canadá. Trabalhei para empresas americanas e hoje estou trabalhando remoto direto para TopTal. Hoje a gente mora aqui em London, uma cidade a 2 horas de carro de Toronto. Uma cidade menor e tal, mas mais pacato. E estou
fazendo só projeto direto para a TopTal. Isso é minha vida atual. Que massa, cara. E é legal porque a questão do TopTal, então, você faz projeto pro mundo todo, né? Tem essa também. Cara, para o mundo todo. O meu primeiro projeto na TopTal foi para uma startup fintech na Nigéria. Caramba, que animal, cara. Na Nigéria. Foi o meu primeiro projeto com eles foi em 2019. Eu entrei para a TopTal foi meio do ano de 2017, foi quando eu fiz o processo. Mas no começo eu era muito cético com a plataforma, assim, tipo, eu não era muito ativo, ficava naquela, tipo, pô, como é que faz e tal, até entender realmente como é que funciona a montagem do perfil dentro da plataforma, que tem que pensar como se fosse o seu portfólio realmente, né? Como você se apresenta, os cases e tudo mais. Aí eu me conectei com alguns matchers brasileiros, inclusive, me ajudaram muito nessa questão de até na hora de você escrever os cases dos projetos, palavrinhas-chave, né? Aquelas coisas que você coloca ali, design systems, design thinking, você vai colocando que é como eles fazem a busca dos perfis, e aí, daí em diante, eu tenho feito um projeto atrás do outro desde 2019. Cara, que animal. Ou seja, você tá 100% global mesmo, né? Tipo, você mora no Canadá e faz projeto. Agora tô. Mas, Agora tô. Dani, eu acho que tem várias coisas assim, né, no que você está contando, porque tem desde da mudança do Brasil para o Canadá, que, pelo que você me contou aí, o Bonfim te convidou, e não era uma coisa que você estava planejando, mas ele chamou e falou assim, puta, vamos lá ver qual é. Isso. Né? E, tipo, isso já por si só já é uma baita diferença, né? Tipo, Rio de Janeiro, Canadá... Não, pô, super igual, cara. Qual é? Assim, a gente saiu 7 de dezembro de 2014, chegamos aqui dia 8 de dezembro de 2014. Estava 42 graus no Rio de Janeiro, a gente chegou com menos 12 em Toronto. Caralho, quase o oposto. Assim, mas turista, show, pegamos a primeira nevasca daquele inverno de 14 para 15, menos 15, neve cobrindo o tornozelo, a gente feliz da vida, passeando e tal, não sei o quê. Quando a gente mudou em janeiro de 2016, foi a mesma coisa, a gente saiu 26 de janeiro do Rio, tava, sei lá, 39, 40 graus. Quando a gente chegou em Toronto, já tava menos 20. Porque o pior período do inverno aqui é final de janeiro e fevereiro inteiro. Assim, é terrível. Você tem menos 25, menos 30, menos 30 e tal. Aqui em London, inclusive, neva mais que Toronto. Então, esse inverno pra gente, foi o primeiro inverno da gente aqui em London, cara, 30 centímetros de neve lá de fora de casa. 30 é o país centímetros. Se eu for pra janela, tem isso aqui, assim, de neve. 30 centímetros, cara. É 2 tijolos deitados em cima praticamente. É o país que já fazia isolamento uma vez por ano, né? Uma vez por ano a galera já fazia. Já. E dessas questões, a temperatura foi o menor dos seus problemas? Ou a temperatura foi uma coisa que pegou? Cara, no começo foi meio que festa. No começo o que mais pegou foi a questão da distância da família. Porque pra gente foi a primeira experiência, a gente tá muito longe de todo mundo. Principalmente pra Carol, porque eu ia todo dia pro escritório e ela ficava sozinha em casa. Então, se não fosse FaceTime, WhatsApp e tal, essas coisas, né? Chamada de vídeo, ia ser bem mais complicado. Quando você trabalhou no Omelete, que era lá em São Paulo, você ia de vez em quando ou você ficou em São Paulo? Não, eu ia 2 vezes na semana, eu estava em São Paulo, 3 vezes na semana eu ficava no Rio. Eu ficava segunda e terça em São Paulo, que era o começo da semana, mas foram só 3 meses. O job do Omelete foi uma consultoriazinha de 3 meses só. Mas foi nesse esquema. Pô, legal você falar, porque você é um profissional que desde muito antes já tinha essa coisa do remoto, né? Da distância e tudo mais. E para você, tipo, você foi feito para esse momento que a gente viveu, né? E tá agora tentando sair do remote first. Eu meio que me treinei para isso desde sempre, porque assim, acho que lá em 2011 eu tava no Zoom na época, foi logo que o Brasil ganhou lá a candidatura de Copa do Mundo e Olimpíadas.
né? E o Rio já era um caos de trânsito, e quais obras que começaram a fazer lá, por causa principalmente da Olimpíada, que ia ser só no Rio, né? Eu escrevi um texto, eu fiz um artigozinho lá no Medium, falando sobre o porquê ia dar errado, e milagrosamente não deu, mas o porquê também o home office não era viável no Brasil. A cultura do home office não era entendida no Brasil. E foi engraçado porque quando eu fiz esse post, foi tipo assim, alguns dias antes do Medium liberar todo mundo a escrever, porque antes só convidado, né? Você tinha que ser convidado para postar e tal, não sei o quê. Então, logo depois que eles abriram para todo mundo, esse meu post meio que viralizou. Bateu, sei lá, 70 mil views em uma semana. Eu recebi e-mail do pessoal do Medium dizendo que eu fui top 3 do mundo naquela semana, não sei o quê. E falando exatamente disso, que tipo assim, cara, a gente mora no Rio de Janeiro. Eu morava na freguesia, trabalhava no Maitá. Eu levava 2 horas para fazer esse trajeto. Tinha que pegar 2 ônibus. Aqui eu levo 2 horas para sair de London para Toronto. São 220 quilômetros de distância. Em Toronto, eu morava no centro da cidade e trabalhava um pouco mais no norte. Era praticamente a mesma distância em quilômetro. Eu levava 25 minutos de metrô. Então, no Rio, e principalmente no Brasil, onde você tem um transporte público tão precário, se as empresas entendessem, não precisa ser nem ser remoto, mas a questão de você trabalhar de casa, né, já ajuda, porque você perde aí 3, 4, às vezes mais de 4 horas por dia no commute, né, ali no ir e vir para o trabalho. Cara, se a pessoa trabalha por entrega, se a pessoa trabalha por produtividade e ela ganha de volta essas 3, 4 horas no dia, pô, com certeza ela vai trabalhar muito mais cabeça fresca de 9 às 5, de 9 às 6, acordando 8 da manhã ou acordando 7, podendo fazer uma academia de manhã, parando de trabalhar às 6 e podendo buscar o filho na escola, podendo passear com o filho, podendo... Rio de Janeiro, que verão, sol vai até 8 horas da noite, podendo pegar uma praia no final do dia, fazer uma atividade ao ar livre. A qualidade de vida vai lá em cima, né? Mas... Nossa, cara, assim, fica essa. Eu vou destacar essa mensagem aqui pro mundo. Exatamente, ontem eu fui pro escritório. Levei 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. 3 horas. E matei um monte de reunião pra poder fazer isso. Cheguei em casa 8 horas da noite. É exatamente isso. É sobre isso, né? Exatamente. É curioso porque esse tipo de discussão que o Dani está falando, no Rio, né, a gente já falava muito disso, a gente, inclusive, questionava muito se isso ia acontecer, era um sonho pra gente. Tipo assim, a gente ficava falando, isso nunca vai rolar, né, meu irmão? Porque eu tive algumas oportunidades também no Rio de trabalhar em remoto, ou part-time e tal, porque a cidade é muito caótica. Quem mora em São Paulo não tem essa noção, assim, porque o trânsito do Rio... Acha que São Paulo é melhor que Rio, né? Não, o trânsito do Rio é muito pior que São Paulo. É muito pior. Mas eu falo sem medo, eu falo sem medo. Eu também. É muito pior. O que o Rafa tá falando é porque, assim, o transporte público em São Paulo é melhor do que no Rio. Você tem, sei lá, 5, 6 linhas de metrô em São Paulo. É mais amplo, né? Se não tiver mais. Cobertura. As opções, muito né? Maior. As opções. Você fala no o Rio, metrô por do exemplo... Rio de Janeiro é burro. O metrô do Rio de Janeiro é burro. São 2 linhas paralelas. Você tem linha 1 e linha 2. Tem 4 linhas, tudo andando na mesma linha, pô. Olha aí, cara, que sensacional. Você faz o mesmo trajeto. É aquela que eu brinco sempre que você bota um pi, tá? Tipo, o metrô do Rio é uma linha só com um piruzinho pra Tijuca. Ele faz um troço top e ele tem um negocinho assim com 3 pontos. É só isso. Eu vou censurar essa parte. A malha é maior e o Rio tem um problema que é, se você para a Avenida Brasil ou a Presidente Vargas, a cidade inteira para. São Paulo, você tem problemas como esse, né? Uma radial, param, assim, uma marginal, mas você consegue fugir. Óbvio, tem problema. Também é um complexo a questão de transporte, até porque é muito grande. Geralmente as pessoas moram em pontos muito extremos da cidade e isso complica. Mas o Rio é uma cidade muito menor e eu brinco, né? Porque quando você olha para o Rio, eu morava no Meia. Para você ir para Copacabana, eu vivia a mesma situação que o Dani. Tipo assim, era 3 horas, 2 horas e meia às vezes. Tipo, quase 5 horas por dia.
Cara, e o Meyer e Copacabana... Pra não andar nada, né? Pra não andar Não, nada. mas Meia do Copacabana é do lado, só que tem um morro É perto, gigantesco entre eles, e aí a gente tem que fazer a volta no morro inteira, porque ninguém nunca resolveu furar aquele morro, e por várias questões sociais ali também envolvidas. Mas isso tudo sempre fez a gente questionar essa questão toda de, puta, o remoto devia ter isso, não faz o menor sentido, cara. E outras coisas, né? Porque a gente sempre é questão de bermuda, de andar mais tranquilo, Nossa, de não se nem estressar fala. numa cidade de 40 graus e não sei o que lá, e blá blá blá. Só que todos esses questionamentos agora, nesse momento, fazem a gente assim, cara, faz sentido, mas a gente perdeu muito tempo na discussão disso para chegar na hora e não saber lidar. Essa é real, porque tem muita empresa que não sabe lidar, e muito profissional que não sabe lidar. Tem várias questões aqui envolvidas E o no remoto, remoto. o remoto ele veio a cavalo, né? Tipo assim, não foi Veio. uma coisa planejada porque ninguém Foi queria imposto. planejar. Aí de repente E foi assim, imposto. cara, exato. E aí assim, Porque não é um nossa, remoto, né? É uma prisão, né? Você estava em casa trancado. Né? Você não... é. Só que o Que- pior, o pior agora é, cara, vamos voltar antes. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido. É que aí que tá. A gente perdeu um time de discussão sobre isso durante esse tempo. A gente foi obrigado. Tudo bem que a sociedade geralmente é assim, né? Ela é obrigada, ela não se prepara antes, mas de discutir isso, porque em vários contextos o remoto precisa ser parcial, ele não pode ser total. Então, Sim. tem várias coisas para se discutir aqui, vários tipos de atuação das pessoas. Tem questões Mas legais trabalhistas também no Brasil, né? tem. Tem. E no mundo, né? E no mundo, na real. Porque exato, essa coisa toda, que inclusive acho que grande parte da nossa conversa aqui vai caminhar para isso, porque o Dani tá falando de coisas que acabam levando ele para o momento de agora, Exato. né? Do tipo, puta, Canadá, já trabalhava um pouco remoto aqui, Canadá, comecei a experimentar o remoto, olhou o TopTal, porque, sei lá, mas eu enxergo que a TopTal tem muito esse proposta de vem aqui e trabalha do seu jeito na hora que você quer e tudo mais, né? Então, Mais ou por que menos. que você... Então, boa. a gente quer saber disso. Conte pro Boa. povo a TopTal. Você pode falar? Posso. Tipo, de um mês pra cá, eu tô quase que um TopTal advocate, né? No LinkedIn, em algumas comunidades de design que eu tô no Slack e tal. Porque, assim, a TopTal, você pode vê-la de duas maneiras. Você pode ver ela como uma grande empresa de RH ou como um marketplace. E por que eu falo isso? Porque, assim, se você encarar ela como uma grande empresa de RH, você pode estar como full-time, que é o meu caso agora, onde você pode pegar contratos mais longos com empresas de 6 meses, de 1 ano, de 3 meses, de 40 horas por semana, que é um trabalho full-time, né? Inclusive, eles têm empresas como a Netflix, Apple, Google, IBM, várias empresas enormes, né? Que eles chamam de projetos enterprise, e contratam talentos na TopTal, ou seja, designer, desenvolvedor, ilustrador, galera de vídeo e product manager, product owner e tal, assim, né? E aí, por que eu falo que é o RH? Que é como se você estivesse fazendo uma entrevista para essa empresa grande através da TopTal. Né? A TopTal chega e fala, Daniel, a gente tem uma empresa aqui que teu perfil encaixa, não sei o que, você tem disponibilidade de trabalhar 6 meses, 40 horas por semana? Tá livre para pegar um job? Se eu tiver, ótimo. Aí você eles fazem esse meio campo para você. Fazem. Aí você vai, faz a entrevista. Normalmente eles apresentam de 3 a 4 pessoas para a vaga. Tem uma curadoria dos talentos e aí eles passam para o cliente de 3 a 4 pessoas. O cliente tem ali 48 horas para decidir. É um headhunting, quem eles né? Quem eles querem conversar, você faz a entrevista. Se for tudo certo, você é contratado. Mas você recebe pela TopTal. Pela TopTal. A grana em Bidens, em verdinhas, dólar americano, independente de onde você está no mundo. Então, assim, quando veio a pandemia, a TopTal deu uma aliviada no processo seletivo para você entrar na plataforma, porque muita gente perdeu o emprego, então foi a hora que eles falaram assim, agora a gente vai explodir. Agora todo mundo vai vir para cá, todo cliente vai vir buscar a gente para fazer projeto e tal, e realmente explodiu. Só que veio com ônus que muita gente entrou despreparada. Como eles aliviaram um pouco o processo,
o grande problema para eles foi a comunicação, né? Porque é tudo em inglês no TopTal. Independente do país que você está, do cliente, pode ter cliente chinês, japonês, africano, talento europeu, leste europeu, você tem que falar inglês. Então, alguns clientes começaram a relatar para os matchers e para o pessoal da TopTal que os talentos estavam tendo dificuldade de comunicação. Porque realmente entrou muita gente. E aí, zero preconceito, zero xenofobia, tá, galera? Só assim, entrou gente da Índia, Rússia, Ucrânia, Romênia, e tem uma certa dificuldade com níveis inglês, diferentes de inglês, níveis diferentes de inglês e o sotaque, né, também, né? Exatamente, dificuldade na dicção para você falar inglês, né? Na real, que você está falando, assim, a plataforma, a gente pode dizer que era muito seletiva. E existe por exemplo, eu sempre ouvi, desculpa, Buriti, te interromper, uma lenda de que o processo TopTal é o... Não, então, mas eu digo assim, seletiva até nessa questão que a gente, agora que a gente intensificou o inglês, né, a gente tem feito Good Morning UX até por causa disso, a gente vê muita discussão sobre os preconceitos de accent, né, de sotaque. E provavelmente a empresa ela buscava um estilo de sotaque muito parecido para não ter um problema ali de comunicação, e a partir do momento que abriu, você tem uma diversidade muito maior, o que é muito interessante, né, por diversos motivos, econômicos, sociais, etc. E isso acaba trazendo um dificultador para o meio do processo, que é, cara, que qualquer um aqui, mano, você está estudando inglês, você sabe inglês, se você entrou numa reunião, falar com um indiano, falar com um brasileiro, falar com um português, é totalmente diferente. E aqui precisa treinar o seu ouvido. Aqui no Canadá, isso é básico. Qualquer empresa que você vai trabalhar aqui no Canadá, você tem pelo menos 10 etnias diferentes na empresa. Multicultural, né? Total. O Canadá é o país mais multicultural do mundo. Tem aquele papo de que não tem uma comida típica, né? Qual é a comida típica canadense? A indiana, a chinesa. A comida típica canadense é batata frita com molho. É o chamado poutine. É melhor não ser, então, a comida típica e deixar... Exatamente. Aí, o que aconteceu? Conforme eles tiveram essas dificuldades com alguns clientes, eles mudaram um pouco o processo. Quando eu fiz lá em 2019, a gente apresentava 3 cases durante isso. Você tem primeiro uma... Né, só voltando um pouquinho como é o processo para você entrar na TopTal. Você aplica lá no site ou através de algum link de referral de alguém que já está na TopTal. E você faz primeiro uma call de meia hora, mais ou menos, com um screener. E aí esse screener já está avaliando a sua comunicação, seu inglês e tal, não sei o quê. Depois você vai para outros 2 screeners que vão fazer o portfólio review. Quando eu fiz, a gente tinha que apresentar 3 cases. Eu apresentava ali, normal, como qualquer entrevista de emprego na nossa área, né? Você apresenta ali 3 projetos e tal, não sei o quê. Conforme for o cara falar, não, beleza, você está dentro, teu trabalho é bom, a forma como você apresenta é legal, tá dentro do que a gente quer, só tem que adequar o teu perfil dentro da plataforma, que foi o que aconteceu comigo. Hoje em dia, eu sei que tem 2 amigos meus fazendo, eles agora pedem 6 cases, então, dobrou o número de cases que você tem que ter para apresentar, e você, inclusive, tem que montar uma apresentação específica para a TopTal. Sim. Você não entra mais ali, tipo assim, começa ali, faz um screen share do teu portfólio. Você tem que montar uma apresentação com critérios. E dentro dessa apresentação ali, você tem que apresentar esses 6 cases e você faz isso para 2 screens diferentes. Você tem que estar com muita vontade de entrar na TopTal. E consequentemente, você muda a senioridade de quem está entrando. Exatamente. Para ter 6 cases, mano, você tem que ter uma... Fora que você avalia o inglês de atravessado, né, cara? Porque tá implícito ali, né? Exato, olha a comunicação. Se tiver resiliência para falar inglês 6 cases, você já... Você tem que E assim, você apresenta 6 cases num período ali de acho que é 1 hora de call. Elevator pitch. É quase um elevator pitch de 6 projetos. Sangue, suor e lágrimas. Entendeu? Caramba, cara. Então, assim, eles
já era rígido, eles afrouxaram, e aí agora eles voltaram mais rígido do que antes. Entendeu? Mas muito então, por assim, causa dos feedbacks dos clientes da plataforma. Que isso é exato. interessante, né? A galera ela dá o feedback para a galera que está entregando os projetos, que está trabalhando. Não é uma coisa... Porque isso é muito interessante, né? Que você falou assim, beleza, tem uma baita de um filtro na entrada e tal, mas depois que entra, né? Precisa ter esse acompanhamento também, porque senão você acaba perdendo a qualidade. E fora que tem uma imagem a zelar. Pô, a TopTal, ela declarava, nós temos os melhores designers do mundo. Eles colocam como seja lá o que top signifique, 3%, né? Ele tem top 3%, né? Tipo, os 3% do mundo nas áreas, né? De design, desenvolvimento e gerência de projeto. Caramba, cara. Tem que garantir isso, o marketing deles é esse, top 3% do mundo, assim. E me diz uma coisa, Dani, a tua escolha, porque você falou que depois que você entrou, no começo você não estava dando muita fé, do tipo, acho que não vale a pena. Mas quando você entrou, você já estava pensando nessa ideia de, cara, de repente eu posso entrar aqui e pensar nessa coisa de ser full remoto, de ser um nômade digital? Não, no começo era só para fazer freela. Era uma forma de, assim, porque assim, quando eu mudei para o Canadá, os meus contatos de freela do Brasil meio que morreram. Porque assim, eu passei a viver em dólar. Para fazer freela em real, a conta não fecha. Sabe? Então, eu comecei a buscar leads de freela onde ficasse ali dentro da faixa monetária que eu estava vivendo. E foi uma forma assim, vou entrar, vou começar a pegar job aqui, part-time, job por hora, projeto por hora e tal. Quando realmente a coisa começou a engrenar, né, pegando um job part-time atrás do outro. Eu estava com os minhas empresas full-time, né, nos meus empregos normais, tradicionais, e sempre fazendo, ali eu pegava projeto de 8 semanas, projeto de 1 mês, projeto de 4 semanas, e um atrás do outro. Um atrás do outro. E aí uma pergunta que aí você responde se quiser, viu? Mas e equilibrando isso com o horário de trabalho, como é que você fazia? A galera compreensível sobre horários? Porque assim, a cultura aqui de fora é muito diferente da cultura do Brasil em relação ao horário. A gente não tem hora de almoço, por exemplo. Aqui o trabalho é de 9 às 5. Quando a gente ia para o escritório, a galera almoçava ali um sanduíche, uma salada e tal, ou numa áreazinha de café, ou na própria mesa. Você chegava ali, pegava o seu sanduíche na mochila, comia na mesa mesmo e tal, porque 5 horas, malandro, tchau e benção, é minha vida, sabe? Não tem essa de você tirar 1 hora e meia de almoço, aí, dá ter cafezinho, sai 6h30, 7 horas da noite, chegou 9h30. Não, a galera é meio que pontual com esse negócio de tipo de 9 às 5. É legal que não tem o social do almoço, né? Não precisa ter. Até né, tem. Tem? Até tem, mas isso você encontra quando você tem os grupos das etnias. Por exemplo, na Zelo, quando eu trabalhava com o Márcio, a gente tinha ali quase que um fla-flu entre Brasil e Rússia na empresa. Nós éramos, na época... Quando eu entrei, éramos só 4 brasileiros, mas depois a gente foi contratando mais gente. Para o time de design, o Márcio sempre tentava contratar brasileiro, que facilitava a gente. O designer brasileiro aqui fora é muito requisitado porque a gente foi criado meio que na selva. A gente começou a trabalhar com uma agência, então era produtividade ali direto, sem hora para sair. Eu cansei de virar à noite trabalhando em agência. Então, a nossa produtividade é muito maior do que dos gringos aqui fora, né? Então, a gente tinha essa parada assim. Então, normalmente saía para almoçar os grupos de brasileiros, os grupos de russos, os grupos de indianos. Mas não era todo dia que saíam os grupos assim. E a Zelo tinha uma questão de, tipo, a cada 15 dias, no Sprint Planning, a Zelo bancava o almoço do time. Então, por exemplo, o time de um produto era na segunda-feira o Sprint Planning, segunda-feira o almoço ia lá, quem quisesse passar o cartão, passava e depois fazia o expense. Na outra semana, eu, quando estava trabalhando em 2 times, eu tinha 2 almoços pagos pela empresa, era maneiro. Então, você tinha esse lance do almoço social, mas não é uma questão assim, diária, como é no Brasil. Então, fazer o part-time num horário alternativo era tranquilo. Principalmente com a TopTal, você não tem que cumprir horas, você não tem um schedule ali
certo? Tem clientes que pedem, tem como você todo dia fazer uma reunião comigo, sei lá, de meio-dia a 1, ou de 5 às 6, ou de 7 às 8 da manhã? Se você tiver disponibilidade, ótimo. Então, eu começava a trabalhar, principalmente por conta da Carol da Lia, eu ia fazer, sei lá, 9 horas da noite, eu ia de 9 às 11 todo dia. Eu parava de trabalhar às 4h30, 5 horas, aí ia pegar a Lia na creche, saía com a Carol, a gente ia pro parquinho, brincava, tal, jantava, ia dormir, assistia um filme com a Carol, ficava ali com ela, tal, tipo, 9, 9h30, assim, eu vinha pro computador, ia até umas 11, 11h30, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de projeto que eu tava pegando, e ia. Às vezes, final de semana, tipo, chovendo, nevando, a gente não vai sair de casa, vou ficar no computador ali umas 4 horinhas. Vinha, fazia ali, adiantava, que aí durante a semana eu não precisava fazer todos os dias. Porque essa liberdade do Total não é só uma questão assim, estou trabalhando remoto. O remoto pode ser encarado como você está trabalhando de casa. Mas o remoto da Total é a questão de você trabalhar no seu tempo, no seu schedule. Sabe, tipo, hoje em dia, eu tô com 2 projetos part-time, somando um full-time, né? Eu pego 2 projetos de 20 horas por semana. Então, eu divido meu tempo. Eu começo a trabalhar 10 da manhã num projeto, vou até meio-dia. Aí, depois, pego de 2 às 5 o outro projeto. Aí, nesses intervalos, eu lavo louça, eu faço comida, eu pedalo, dou uma malhada, assisto um filme, sabe? Tipo... Acho que você trouxe um ponto importante. E minhas Dani. noites agora são livres, eu não trabalho mais à noite. E o ponto que você trouxe importante é a organização, né, o planejamento. Sim. E aí eu acho que, no final, eu estava conversando com o Dani antes, né, o Rodrigo falou assim, cara, vamos ver como é que está sendo o seu preparo para isso, e lá para frente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente conversa sobre como é que foi essa experiência, né? Porque a decisão... acho que está muito relacionado até ao nosso 10 anos atrás, quando a gente fala assim, eu quero ser freela, né? Porque o nosso sonho, quando a gente estava em agência, quero ser freela, não quero trabalhar para agência e tal. E tem uma série de desafios aí. Então, acho que o preparo para você, de fato, ser não só um autônomo, mas, no caso que você está falando, além de autônomo, começar a estudar a ideia de ser nômade, ou seja, não está vinculado a país nenhum, não está morando numa casa fixa. Isso. E aí você tem uma série de coisas. Você tem tempo, você tem o dinheiro, que você tem que ser muito organizado com relação a isso. No caso, você tem uma esposa e uma filha, você também tem que alinhar muito como é que ela vai relacionar isso também, porque ela também tinha as iniciativas dela, né, profissionais e tudo mais. Então, conta para mim, assim, como é que foi essa... Porque a cabeça nossa, velha, não está preparada, talvez, para lidar com isso, né? Não, e é praticamente um empreendedorismo aí, né? É isso. Isso é legal. Assim, a decisão de ficar full-time na Total foi conjunta com a Carol. Porque a gente estava naquela assim, a gente vai fazer o nosso processo de cidadania canadense agora em setembro, leva aí entre 14 e 27 meses, que é o que está no site do governo, para a gente virar cidadão, a gente ter o passaporte canadense e tal. A Lia já é porque ela nasceu aqui. Então, a gente estava naquela assim, depois do passaporte, o que a gente faz? Volta para o Brasil, vamos tentar morar lá, porque a gente tem essa visão também de ter uma vida mais sustentável. Né? A Carol, por ser arquiteta, ela está muito voltada também para essa questão de bioconstrução. Então, a nossa ideia era voltar para o Brasil, construir uma biocasa, né, feita de adobe, com material reciclado, com pneu reciclado. A gente pesquisou para caramba os exemplos que tem de earthships e tal. Na Austrália, Nova Zelândia, está muito forte isso. No Novo México, nos Estados Unidos também. E a ideia também de fazer um homeschooling para a Lia, mantendo em inglês e tal, a gente estava nessa, e aí, por sucessões que aconteceram de trabalho, a gente pensou, a gente também pode tentar ficar alguns anos como nômades, né? Mostrar para a Lia o quão grande é o mundo, quanto de diversidade cultural a gente tem, de pessoas, quebrar essas barreiras todas de cultura, né? De ir morar na África, ir morar na Ásia, entender a vida social desses povos e tal. E aí surgiu a oportunidade, não, vamos começar então esses planos
vamos focar aqui os projetos no total. A Carol tem o trabalho dela aqui no Canadá, né, na área de construção, e eu começando essa parte toda até para ver o quanto de volume de projetos eu consigo fazer, consigo atender e montar essa questão desse schedule, né, essa organização de projetos, organização financeira, enquanto a gente está baseado aqui no Canadá, né, tem, digamos assim, esse conforto, essa estrutura que a gente tem hoje, em que eu posso começar a praticar isso, começar a estudar isso, entender, para quando realmente a gente resolver viver o mundo, já está enraizado, já está com um plano em dia, né? Tipo, pegando realmente um projeto atrás do outro, de repente, como a gente vai sair de férias agora em agosto, a partir de setembro eu vou ver se eu pego um projeto full-time de 6 a 12 meses, por exemplo, fazer um contract com algum cliente de 6 meses, onde eu vou trabalhar somente para aquele cliente 40 horas, né? Como que é o full-time na Capital? Porque até então eu sempre peguei part-time ou por hora. Eu tenho essa liberdade de agenda. Se você pega um full-time, você provavelmente vai trabalhar juntamente com o time da empresa naquele período. E aí, de acordo com o time zone. Por exemplo, se eu pegar um full-time com a empresa da Europa, eu vou ter que acordar muito cedo aqui no Canadá para trabalhar no horário deles. Algumas empresas falam assim, não, a gente quer um overlap só de 4 horas. Dentro das 8 horas, você trabalha 4 junto com o time. Porque eles entendem, as empresas que procuram talento na Capital, eles entendem essa questão de ser anywhere in the world, né? Então, tipo, se a empresa da Europa ela contrata um talento que está na América do Norte, ela sabe que essa pessoa vai trabalhar na parte da tarde para eles. De certa forma, eles até veem isso, né? Como a própria o Slack, né, falava, né, de que é uma empresa funcionando 24 horas, né? Ele entende que a coisa está rodando e o trabalho não está parado, está todo mundo tocando ali, então é uma questão de gestão. Eu acho que, no geral, por que esse papo é muito legal, tá? Porque a galera ouve e é muito sedutor, né, esse negócio do nômade, do remoto, né? Tipo, a gente tinha quando era moleque, eu lembro muito isso, assim, era uma coisa muito glamurosa, puta, ser freela, trabalhar, e aí você tá no Rio, né, vou pra praia de manhã, essas notícias, né, que você acha que é assim que funciona. Mas é muito importante entender que não basta você ser um baita designer, não basta você saber inglês, né? Você precisa, além disso, ter uma boa visão financeira sobre a sua vida, você precisa ter uma clareza sobre o que significa também, como você falou, sobre família, porque você vai estar longe, você vai estar próximo, né? E aí você vai ter filho. É muito interessante, porque tudo que você está trazendo são muitos ingredientes que quem estiver ouvindo fala assim, cara, legal, gosto, mas entenda todos os passos, né, que tem que ser pensado. Você não decidiu fazer isso, largou tudo, vendeu a casa no Canadá e falou, tô indo. Não dá, cara, não dá. E tem uma coisa que eu acho que é extremamente delicada e importante também, é a sua capacidade de imersão em um projeto ou em vários projetos e conseguir entender esse projeto, garantir a entrega, né? A gente vira e mexe, a gente fala assim, pô, o designer troca de projeto dentro de uma empresa, ele fica putaço, ai, como assim? Eu não vou ver o fim desse projeto, eu não vou ver o começo. Você vive isso, né? Mas isso é o que a gente informação. Vivia, né? Mas é por isso que eu falei que o designer brasileiro aqui fora é bem visto justamente por isso. Que como a gente tinha essa vida de agência, que você tinha que entregar, às vezes, sei lá, um hot site promocional, uma campanha em 2 semanas, né? Tipo, cara, eu fiz um projeto para o Banco do Brasil uma vez e foram 23 dias praticamente virando todos os dias na empresa. A Carol foi me buscar na agência no domingo, 10 horas da noite. Eu tava lá com a galera trabalhando. Então, para poder garantir a entrega, porque naquela época, no começo dos anos 2000, a gente tem dinossauro, né, dessa parte de digital no Brasil. Cara, não tinha essa questão do planejamento. O cliente chegava com, sei lá, uma Goodyear da vida, chegava, toma aqui, R$1 milhão, preciso fazer um hot site de um pneu novo que vai estar nos carros daqui a 12 dias. A agência falava, tranquilo. Porque vai sair o comercial no Faustão domingo. A agência falava, vem, 1 milhão? Vem, vamos entregar, a gente entrega em 3. Você quer em 12, a gente entrega em 3.
sabe? Era assim. Então, esse lance de da gente estar acostumado a virar a chave em projetos, mudar de time dentro da empresa e tal, pra gente é meio que natural, né? Vocês foram treinados, né? Foram Hoje treinados para em enxergar dia, isso. hoje em dia eu não sei essa galera que tá chegando agora, porque essa galera que tá chegando agora também tá muito by the books, né? É uma galera que vem muito com essas ideias de processinho na cabeça, double diamond daqui, não sei o que dali, tal, vem com essas coisas muito... Polêmica! Você tem que fazer... Eu tava mentorando um curso agora do Dribble, de Product Design, e na segunda semana que a gente foi falar dos processos de pesquisa, né, do Project Life Cycle, né? Tipo, pesquisa, aí faz entrevista com o usuário, você testa, prototipa, testa, faz entrevista com o usuário, aquela coisinha toda ali. Eu falei, gente, esquece. Eu quero que, se chegar aqui uma empresa que faça isso certinho, todas as etapas certinhas, me apresenta, porque não existe. Você não consegue fazer todas as etapas uma atrás da outra certinha ali. Às vezes uma etapa pula a outra, você fez a pesquisa. Da pesquisa, você já não faz o wireframe, você já faz o teste com hi-fi no protótipo, que você, sabe, para você tentar ser o mais rápido possível ali. Depois você analisa o teste, aí você vai rever, vai testar de novo, vai fazer de novo. Dependendo do projeto, você faz o wireframe, dependendo do projeto, você não faz o wireframe. Então, tem todas essas questões. E nos projetos capital, tem clientes que pedem o wireframe, tem cliente que já chega, ó, eu preciso desse projeto aqui em 4 semanas. Vamos? Assim, assim, assim. Aí você pergunta, tá, mas o que você tem de material? Só tenho a logo. Aí você fala, beleza. Aí eu já falo logo, ó, então esquece o wireframe. Nesse período que você precisa ter o seu protótipo, seu MVP, para levantar investimento, ou é uma feature nova que você precisa testar e tal, não sei o quê, 4 semanas, ok, não dá para fazer o wireframe, beleza? Vamos direto, a gente tira ali 3, 4 dias para a gente chegar numa definição de visual, faz um exploration ali do que você quer, e dali em diante é montar os fluxos e montar protótipo. Cliente, beleza. Aí tem que já falar assim, não, então peraí, vamos primeiro focar na entrega dessas 4 semanas, vamos trabalhar em pesquisa e wire. Vamos montar um protótipo de wireframe, eu apresento, vejo o que acontece, se eu conseguir levantar mais dinheiro, eu reabro o contrato e a gente prossegue. Já aconteceu. Então o que você está falando é maturidade e senioridade de entender o projeto, dos dois lados. as limitações. Dos dois lados. Dos dois lados, isso é importante. E negociar, porque se o outro lado não estiver preparado, você vai ter que entender, ou você abandona o projeto, ou você faz do jeito que ele quer e vê o que vai acontecer. Tem uma coisa legal também nos projetos da Capital, que você faz assim, tem um trial. Né? Então você pega projetos de tiro curto, de 4 a 8 semanas, você tem uma semana de trial. Essa primeira semana de trial, o que acontece? É onde você testa a sua comunicação com o cliente, você entende real qual é o projeto. Normalmente, numa entrevista de meia hora, 1 hora, você não consegue ter a noção do que é o trabalho. Você entende o business, você conversa com o cliente, você fica assim, pô, é um projeto que parece ser bacana, quero pegar, beleza, tô dentro. Aí, nessa primeira semana, se o designer, o talento, chega e fala assim, pô, não curti a ideia do projeto, o cara demora muito a me responder e tal, você chega pro manager e fala, ó, não quero fazer esse projeto. Dentro dessa semana, você tem a opção de chegar e falar, ó, não rolou, a comunicação não foi boa, o cara levou 3, 4 dias para me responder, e uma semana de trial não dá para o cara ficar 3 dias sem me responder. Você vai receber por aquela semana de trial e valeu, encerra ali, o cliente vai tentar achar um outro designer. E acontece do mesmo jeito. O cliente pode chegar para o matcher e falar, ó, a comunicação com o Daniel não foi boa, ele demorou muito a entregar o que eu precisava, sabe? Tipo, não responde rápido e tal, não quero dar sequência. Você recebe pelos dias que você efetivamente trabalhou no trial e acabou ali, tchau, o cliente vai embora. Comigo, graças a Deus, dos 12 projetos que eu já fiz, não aconteceu isso. Todo trial, chega no final do trial, chega o e-mailzinho lá, you're hired. Né?
Porque é justamente para você entender essa maturidade dos dois lados, você entender como é que tá. É muito interessante isso que você está falando, né? Porque eu lembro que o nosso primeiro Bom Dia UX foi sobre testes para vagas, né? Nossa. Uma baita de uma polêmica sobre isso. Eu não né? faço, já aviso logo, eu não faço. Não, tamo junto. Puta polêmica, mas o que você está me contando do trial é quase isso, na quase real, isso. né? Tipo... Mas você recebe. A diferença é que você recebe por isso. Exato. Ó, vamos testar você, mas o seu tempo é pago, né? Tipo, Isso. total. É tipo os 3 meses de experiência dentro de uma empresa, né? Exatamente. E é muito louco. Quando você tem projeto mais longo, de 6 a 12 meses, o trial são 2 semanas. Olha aí. São 10 dias. Boa. É um projeto mais longo, então eles encaram assim, se é um projeto mais longo, você tem que ter mais tempo para você digerir as informações, você entender o projeto. E existe alguma métrica da TopTal sobre o trabalho do designer no sentido assim, tantos trials falhou, então ele tem um ranking... Existe, mas a gente não tem acesso. Ah, tá. Mas a TopTal... eles devem... Os matchers têm acesso. Por que acontece? Quando você termina o projeto, né, entregou ali, eu estou entregando numa quinta-feira agora. Hoje já até chegou e-mail dizendo, seu projeto tal termina em 72 horas. Na quinta-feira, eu transfiro o ownership do arquivo do Figma para o cliente. Para eles, eu passo a ser viewer, eu não sou mais editor no arquivo. O cliente que se vira depois. E aí a gente avalia o cliente. Tem lá um formuláriozinho que a gente avalia o cliente. Se você aceita trabalhar com esse cliente de novo, com esse mesmo tipo de projeto de novo, como é que foi a comunicação e tal, blá, 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 blá. E o cliente avalia a gente do mesmo jeito. Então, assim, se você faz um bom trabalho, se você tem uma boa avaliação ao final dos projetos, na maioria das vezes você não precisa mais ficar aplicando nos projetos. Os matchers, eu chego assim, tipo, eu tenho muita fintech no meu portfólio. Tem muito projeto de cripto, de transferência de aplicativo de money transfer e tal. Normalmente, quando chega um projeto de fintech, chega uma mensagem no Slack da TopTal para mim assim, Daniel, o matcher tal, tá perguntando se você está disponível para esse trabalho. Você já inverteu, você já está no outro nível já do negócio. Aí você vai lá, você lê lá a descrição do projeto, beleza, você clica lá no botãozinho verde, aí você preenche os seus dados. Normalmente, quando você termina de preencher o que eles chamam lá, o application, se vem de um matcher, na hora você já recebe a mensagem. Seu perfil foi encaminhado para o cliente. É quase que instantâneo. Quando vem de um matcher, quando o lead vem de um matcher, você automaticamente já vai ser enviado para o cliente como um potencial talento para aquele projeto. Quando você entra lá no job board e você aplica para os projetos, normalmente demora um pouco, a não ser que seja assim, tipo, o Andrei Gurgel é um dos meus melhores matchers. Eu já fiz, sei lá, uns 5 projetos com ele. Então, quando eu entro no job board, eu entro lá no application e vejo que é o Andrei, eu já, Tô garantido. Então, não é que tô garantido, mas, tipo assim, eu já tenho que mais ou menos uma ideia de que ele vai me indicar. E qual é o tipo de projeto? As características porque assim, não adianta também eu chegar e aplicar para um job que é um website, sendo que o meu perfil na TopTal só tem produto. Só tem app e web app. Não tem site. Então, quando o cliente vai olhar os meus trabalhos, ele fala assim, como é que eu vou saber se ele faz site? Então, eu já nem aplico. Normalmente, eu vou assim, quando é aplicativo mobile nativo ou web app, né, responsive. Você vai trabalhar com dashboard, com data viz e tal, essas paradas assim. Normalmente é onde eu faço mais coisas, né? Então, cara, eu já fiz aplicativo de namoro, já fiz aplicativo de finanças, já fiz aplicativo de jogo, já fiz aplicativo para daycare. Então, em termos de app, é variado, mas aí quando eu vejo que já é uma parada mais nichada, tipo, você muda o pitch, você aumenta e tal, não sei o quê. Então, tem essas paradas. Então, os matchers têm essas avaliações, eles têm esse feedback dos clientes para eles criarem já ali, não chega a ser um ranking,
mas eles conseguem, tipo assim, fintech Pra dar tem match, esse grupo de design. Exatamente Tipo, pra Porque isso. eles precisam garantir que o cliente que está procurando alguém Vai ficar sempre satisfeito. tenha. E sempre receba perfis que eles sabem que vai agradar. Então, assim, é meio que uma curadoria. Provavelmente, tem uma listinha em cima que são os curados e os embaixo é quem se candidatou direto, assim, organicamente. E aí o cliente vai ler e ver o que ele acha. E que fique claro aqui, tá? Esse vídeo não é patrocinado pela TopTal. Não, mas se quiser, TopTal. Mas fica a dica, TopTal, se quiser conectar, o De Paulo vem com a gente aqui, André. Fala com o Andrei. Manda mensagem pro Andrei. Olha lá, vou lá. TopTal, patrocine esse vídeo. mas vamos voltar para a gente fechar? Pra gente fechar. Pro Nomad. Pro Nomad. Sim. Fala aí, como é que você decidiu isso e como é que você começou e quais os próximos passos? Cara, a decisão foi em conjunto com a Carol, a gente tinha essa ideia já de tentar, de querer fazer, então a gente está começando a estudar isso tudo agora, qual vai ser o primeiro destino, qual vai ser o segundo destino, porque você tem que pensar no planejamento das passagens, do Airbnb, se vai ser Airbnb ou se você vai tentar se conectar com alguém no local para tentar um short term, porque a ideia é você ficar. Em alguns países você pode ficar 90 dias, outros você pode ficar até 180, como turista ou como nômade. Tem alguns países que dão visto de nômade, tipo Portugal, Argentina, Barbados, Chile. Você consegue o visto de nômade, você tem a permissão de ficar até um ano. Nossa, que lugar. Beleza, hein? E em alguns lugares, você inclusive fica um ano livre de impostos. Livre de impostos. Tipo, Barbados, você pode ficar um ano no Caribe, morando lá em Barbados, e não precisa pagar imposto junto nenhum. Com a Rihanna, né? Aí eu já não sei. aí varia. Então, a nossa ideia é fazer isso, assim, e também sair um pouco desse circuito turístico, né? Tipo, a nossa ideia é conhecer a Ásia, conhecer a África, mas conhecer a África mesmo. Sabe, né? Tipo, ir ali, centrão, norte da África, aquela parte de Costa do Marfim. A Carol tem uns projetos de fazer trabalho voluntariado nessa parte de bioconstrução também e tal. Então, a nossa ideia é viver o lugar. Então, é ir e ficar, assim, 3 meses. Onde pode ficar 3 meses, fica 3 meses. Onde pode ficar 6, fica 6. Entendeu? E com isso, fazer também a Lia crescer com essa questão cultural livre de barreira, livre de preconceito e tal. Então a gente vai ter aí os próximos 2, 3 anos para planejar direitinho, para fazer direitinho, porque também é quando a Lia vai terminar o Grade 1 aqui, que é a alfabetização. Esse ano ela começa o jardim de infância, são 2 anos de jardim de infância, depois 1 ano de alfabetização, que a nossa ideia é seguir com homeschooling ou com remote schooling, né? São 2 conceitos parecidos, mas diferentes. E ela já alfabetizada em inglês, né? Ela já fala, mas já está começando a ler algumas coisas. Então, ler e escrever em inglês, e depois a gente vai introduzir para ela leitura escrita em português. Ela já é nativa bilíngue, ela já fala português e inglês, vira a chave que você não faz ideia. Então, tem a questão do processo do passaporte canadense, que facilita muito. Infelizmente, o passaporte brasileiro é fraquíssimo, né? Tendo o passaporte canadense facilita muito. E o próprio Márcio sempre falou isso, cara. O passaporte canadense é o direito de errar. Você vai, você testa, deu merda, você volta. Entendeu? Ali é canadense, escola, a gente aqui e tal. Então, tem essa possibilidade. Então, a nossa ideia é fazer isso. Agora, se a gente vai fazer isso pro resto da vida, vai fazer isso por um período de tempo, a gente está começando a planejar, estudar, a gente está vendo vídeo em relação a homeschooling, a remote schooling, a ter um tutor que, como a gente vai trabalhar, a Carol muito provavelmente vai fazer trabalho voluntário, não vai dar tempo da gente ensinar a Lia, né? Então, a nossa ideia é pegar uma pessoa, um tutor, um serviço de tutor, tem alguns sites, tem algumas startups de ensino que tem essa questão do tutor online, que é basicamente como se você estivesse na sala de aula, como se estivesse com um professor, você fica ali
2, 3 horas do seu dia, a criança fica ali no tablet ou no computador tendo a aula, aprendendo. Você não precisa ficar também de 8 a meio-dia, de 8 às 3 aqui. Aqui, se eu não me engano, o horário é de 8h30 às 3h30, na escola tradicional, né, na escola física. Então, você não precisa deixar a criança esse tempo todo na frente do computador. Né? Você vai fazer aula, tipo, você vai pegar assim, segunda-feira é matemática. Então, são 2, 3 horinhas de matemática. Terça, ciências. Quarta é não sei o quê. E dá tempo de você depois sair com a criança, levar ela para ter a experiência do que ela aprendeu fora. Né? Por exemplo, ciência. Vai estudar sobre a Terra. Vai lá e mete na Terra. Sabe? Vai no parquinho e entende a física, né? do escorrega, da estática. Porque quando você desce no escorrega, seu cabelo fica todo armado por causa da estática, do atrito ali com o plástico. Então, tem essa diferença, né? Também. Paulo Freire total. Tem essa dinâmica diferente de ensino. Então, a gente está legal, começando né, a estudar cara? isso para poder estar tudo certinho. E tem que ter tudo muito claro, porque quando ela crescer também, ela tem que ter a liberdade de fazer os outros... decidir. Tipo, se ela quiser fazer uma faculdade, se ela quiser fazer um mestrado, ela tem que ter todos os aspectos legais bem servidos para que essas instituições tradicionais, se não mudarem até lá, né, obviamente, receberem ela legalmente também, né? E é bem legal, né? E também dela decidir se, tipo assim, ela pode chegar, ela tem 4 anos, então quando a gente começar isso, ela vai ter 6 ou 7, né, dependendo de quando que vai sair o passaporte, quando que a gente vai realmente fazer. Então, a gente está ali atirando para 6, 7 anos de idade, né? 2, 3 anos. De repente, quando ela chegar em 12, que ela já vai ter uma certa consciência do que ela quer, ela pode chegar e falar assim, não quero mais ficar viajando, eu quero ter meus amigos, eu quero ir para a escola. Quero criar raiz, né? Ela decidir, tá decidido. Esse é um ponto interessante, né? É um estilo de vida flexível. Né? Que, inclusive, você pode tomar decisões de, cara, não, eu quero me estabelecer ou não, mas vocês abriram e estão estudando para abrir com muita responsabilidade. Isso que é legal que você está trazendo isso, né? A responsa, porque não é só você, né? Muito provavelmente, se a gente não tivesse a Lia, seria mais fácil, porque era só chegar e realmente, vamos. Não teria tanto essa questão, essa preocupação de saúde, obviamente, mas principalmente com ela, né? De saúde e educação nos lugares que a gente pretende conhecer, pretende vivenciar. Né? Bom. E pra gente fechar essa conversa, então, assim, tem alguma dica ou dicas rápidas que você pode dar para quem tá pensando em não só seguir? Acho que a gente trouxe bastante coisa, a questão da organização, do empreendedorismo, de pensar na família, mas tem aí uns segredos aí que você pode falar assim, cara, fica de olho nisso. Pessoas, fiquem de olho nisso, caso você queira ter um estilo de vida como esse. Isso, assim, dar dica é muito pessoal. Principalmente quando a gente veio morar no Canadá, muita gente perguntava assim, dá dica aí de como é que é o custo de vida e tal. Cara, depende, isso vai depender da pessoa, vai depender do estilo da família, do casal e tal. Mas a primeira, obviamente, é o inglês. A gente tá... Cara, essa sempre isso não tem jeito. Porque, assim, você pode falar espanhol... E daqui a pouco, chinês. Pode. Você pode falar espanhol? Pode. Alemão, maravilhoso. Francês, ótimo. Mas o inglês, você vai sobreviver em qualquer lugar, né? Você vai para qualquer lugar. Sabe, tipo, a gente, assim, a não ser cidadezinhas de interior de países... a gente, quando visitou a Alemanha, a gente foi para umas cidadezinhas pequenas na Alemanha e inglês era difícil. Você fala, na Alemanha, né? Mas é difícil. Agora, você vai para grandes centros, é inglês. Pô. Aqui no Canadá, tirando Montreal e Quebec, cara, a pessoa que vem para cá, se ela não souber falar inglês, ela não consegue se comunicar. Entendeu? Tem pessoas que vêm com inglês bem ruim? Tem. Mas se você se faz entender, o principal é você se fazer entender. Pode conjugar verbo errado. Cara, os nativos aqui não sabem usar in, com. Nem eles se entendem nessas questões de verbo, de tempo verbal e tal. Não sei o que. Então, se faz entender, tudo certo. Instala o Grammarly no computador,
Você vai digitar ali, ele vai te dar o que está errado, não só de palavra, porque o Google só traduz palavra por palavra, o Grammarly é bom que ele pega o contexto. Patrocínio também não é do Grammarly desse vídeo. Ele dá o tom, isso é muito legal. Mas é legal. Eu não tenho contato para passar para ver se pegar o patrocínio, mas assim, se você vai fazer, por exemplo, até na própria TopTal, quando você vai fazer o teu application ali, o teu pitch, você escreve o Grammarly, ele vai corrigir para você. Então a pessoa já vai saber que a comunicação é de boa, né? E cara, é muito questão de organização mesmo, é você entender como você trabalha, a forma como você gosta de trabalhar, né? Porque freela não é para qualquer pessoa. O trabalho remoto não é para qualquer pessoa. O trabalho de casa não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer empresa. Não é qualquer cultura. Você tem que entender ali e se adequar, saber aonde você se encaixa. Aí, voltando um pouco nessa questão, quando eu trabalhei no RBC, eu tentei ir para o Brasil, ficar um tempo no Brasil, visitando família e tal, não sei o que. Eles falaram, cara, não é a cultura da empresa. Você vai de férias. Você pega suas férias e vai. Eu não pude nem levar o computador, porque o seguro do RBC não atende fora de Ontário, né? Eu não tinha permissão nem de levar o computador para se eu quisesse trabalhar. Eles falaram, não é a cultura da empresa. Beleza, peguei minhas férias, fui, fiquei no Brasil 15 dias e voltei. Com a Zelo, eu já fiquei no Brasil 3 meses. Então, você tem que... A questão do UX Research entra também pra gente, né? Tipo, entender aonde você quer chegar, mas aonde você tem que pisar para chegar onde você quer. Então, acho que dica mesmo assim é isso, cara. Você entender o seu momento, entender o que você tem que fazer para chegar onde você quer. Não é só se jogar, não é cair de paraquedas. Não, e você trouxe na sua história isso, né? E é legal porque não é só você, a gente tá conversando com outros brasileiros também, e cara, não é assim, né? Você tem um tom de loucura, de desprendimento, mas tem que ter uma base, tem que ter um planejamento. É que o tom de loucura é para quem... Pra romper, né? Não, e esse é o ponto, assim, tipo, cara, se você é júnior, calma. Não faz. Não é assim, porque tudo isso que o Dani falou que precisa ter, você tem tempo para ter. Se você é um júnior, você tem tempo para desenvolver o seu inglês, você tem tempo para desenvolver a sua apresentação, você tem tempo para desenvolver a sua maturidade com os projetos, com gestão de tempo, para aprender design de verdade a ponto de ser realmente valorizado com seus cases. Então, se você é júnior, calma. Às vezes até tá sênior. afim disso? Planeja. Com muito tempo. Exato, é. Porque tem muito sênior que é excelente como IC, né? Como Individual Contributor. Tem muito sênior que é excelente na parte já de gestão. Então, se você é muito bom sendo ali apenas um sênior no time de produção, pode ser que também não seja ideal você virar freela. Entendeu? Agora, se você já é um sênior que você já participa mais de reunião, você já faz mentoria dos júniores, dos estagiários do seu time, porque vai da pessoa. Tipo, eu demorei muito tempo sendo sênior até virar essa chave de ser lead, de ser mentor, de júnior e tal. Eu fiquei muito tempo meio que no limbo ali, na transição de sênior para lead e tal, porque eu não me via como. Na minha cabeça, eu queria só fazer tela. Entendeu? Aí, conforme vai acontecendo, você vai vendo e vai se construindo, né? E vai se construindo. Exato. Porra, sensacional, cara. Putz, esse é o tipo de conversa que se deixar vira, né? Abre a cerveja no seu horário aí. Cerveja 8 horas da manhã fica meio difícil, mas... Não, fique tranquilo. Cara, valeu pra caramba. Muito obrigado pelo teu tempo, cara, pra trazer toda essa experiência. A gente vai te chamar de volta, porque dá pra gente falar um vídeo só de TopTal, cara. Dicas de TopTal, dicas de Nômade. Então, porra... Conversa com o Andrei primeiro, TopTal patrocina e a gente faz. Combinado. Cara, valeu demais, viu? Muito obrigado, cara. Show. Valeu, galera. Valeu, Dani. Obrigadão, cara. Valeu. Bom dia e bom trabalho. Bom dia pra você. Tamo junto.
E aí, Buriti? Conversa boa, Muito hein? bom. Conversa boa, E cara. assim, cara, como eu tinha falado com o Dani, isso aqui dá para fazer uns programas de retorno, né, lá para Nossa, frente, assim, cara. toda essa trajetória que ele está tentando construir, né, porque tem muitos impactos. A gente traz esse programa aqui para falar com a galera sobre a mudança para fora do país, que já é um baita impacto, mas esse novo, sei lá, plano que ele tem, que além de morar fora tipo, Você é ficar nômade, né? exato, né? Tipo assim, isso traz outros ingredientes Traz. para a vida de ser um profissional, para a vida de ser um pai, né? Como no caso dele e tudo mais, ter uma família e tudo mais. Tudo isso muda, é muito legal, né? E tem um adendo aí conectado a uma empresa de reconhecimento sobre esse tipo de perfil de nômade, né? Top-down, que ele traz, porra, animal, o processo top-down. A gente não entrou muito a fundo nisso, e apesar que a gente falou bastante de top-down, mas acho que depois vamos conversar com o Andrei e tal, igual ele deu a dica, chamar pra falar sobre top-down, cara. Tá aí, ó. Se vocês quiserem entender mais Na sobre real, Total, vocês que falam pra gente, vocês querem saber mais sobre a top-down? A gente deixa monta. aí, porque a gente monta algumas coisas, porque o interessante do que o Dani trouxe é que a atuação. Eu sempre achei que era muito rico, estava dando uma mentoria essa semana, falando com uma colombiana, que ela está migrando, e eu falei assim, cara, o rico do design, que eu sempre achei, era poder trabalhar com diferentes indústrias, né, ao mesmo tempo, mudando, né? Tipo, quando a gente trabalhava em agência, agora como produto, eu trabalhei no banco e trabalhei na Embraer, ou seja, coisas muito diferentes. E ele vai conseguir trazer isso para dentro de um contexto, inclusive, de culturas diferentes, né? E aí a coisa do TopTal ou de outras empresas que têm o mesmo modelo também te permitem isso, né? E avaliar isso. Se vocês quiserem ouvir um pouco sobre isso, tragam, porque acho que a atuação do design está cada vez mais diversa, né? Ela não se limita a um tipo de design. Né? E acho que faz tempo, né, cara? Faz tempo essa conversa, né? Tanto que a gente sabe que profissionais mais sêniores, especialistas, transitam por diferentes tipos de indústria com mais facilidade, né? Então, acho que o Dani trouxe aqui um reforço sobre essa visão. Cara, fique esperto, né? O design tem dessa. Você pode, e ele falou uma coisa, você pode ter mais foco para mobile, mas as indústrias dentro do mobile são variadíssimas, né? Então, olha só. Mas olha o gatilho para os nossos produtos do design team, porque passa por aqui também de se conhecer e construir um plano para sua carreira, porque, como ele bem falou, se você não planeja, ou se você não sabe o que você está fazendo, em determinado momento você pode se limitar sem perceber. Tipo, eu não pego projetos de sites e portais porque, no caso dele, ele fez intencionalmente, mas você pode estar construindo alguma coisa só de mobile ali e nunca mais vai conseguir um freela dentro da TopTal, ou vai conseguir mais dificuldade. Então, esse plano é muito importante. Porque pode ter o lado positivo, o lado negativo, tudo vai dessa coisa do plano. Mas como a gente fala aqui, você tem que saber. A questão é ter consciência do que você está fazendo. Tipo, não é a vida louca, deixa a vida me levar. Não. Vai construindo. Então, cara, muito bom. E qual é a diferença principal do Design Connect para o Good Morning UX e para o Bond UX? Primeiro, acho que um dos principais é o fuso. Né? Muitos dos nossos convidados têm um fuso insano e aí foge do Good Morning UX, que são autores em inglês, e Bond UX não dá por causa do horário. Essa galera não conseguiria estar com a gente porque, putz, fusos insanos, cara. E o segundo é a proposta, né? Que vem como complemento, que eu acho que se alinha muito com a sua vida hoje também, né, Buriti? Porque você também é um brasileiro fora. Então a gente falou, cara, vamos encaixar as coisas, vamos ver. E tem brasileiro que não falta fora do país e atuando em design, como referências, inclusive, né, cara? Isso é muito legal. Então, E trazendo perspectivas, né, da mudança cultural. Esse ponto que ele trouxe sobre uma vida mais sustentável. Puta, isso por si só também já valeria uns outros assuntos. Nossa, aqui. total. Então, são lições de vida, né? E eu acho que o Design Connect vem com isso. É conectar com essas questões de lições de vidas que outros profissionais estão vivendo e podem trazer pra gente uma perspectiva diferente. Então, a proposta do Design Connect é essa, cara. Pessoas. Vem com a gente. Se vocês estão gostando, tem pessoas pra indicar, pra gente chamar. Pô, conheço tal brasileiro que mora em tal lugar. Brasileiro, brasileira. Indica, por favor. Tá. E assina o Design Team,
Para receber notificações, aperta no sininho, Sim. escuta os nossos podcasts, tem podcast pra caramba, acessa o nosso site, designteam.com.br. E eu ouvi falar, Rodrigo, que tem um botãozinho aqui embaixo que se clicar, doa dinheiro também, né, para ajudar a gente Agora a produzir. tem, o Design Team alcançou isso, você pode doar amor, né? Amor em formato de real. cifrão. Cifrão. Olha, porque a gente precisa. Você sabia disso? Um dia a gente tem que falar só sobre isso, né, cara? Que a gente produz pra caramba, mas tem custo, cara. Pô, a gente investe. E tem umas edições aí, tem uns negócios que a gente tem que pagar. Mas, ok, não vem ao caso, não é culpa sua. E é isso. Chega por hoje. Chega, valeu. Grande abraço. Tchau.